Sejam bem-vindos, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Bem-vindos à segunda aula desta matéria tão bonita, dessa matéria tão nobre que estamos falando, eu e o outro. Estamos falando do nosso relacionamento entre eu e o outro, ou entre eu e os outros. Na aula anterior, nós falamos sobre o amor, sobre a identidade do cristão ou sobre o registro da identidade do cristão, que é pautada no amor. Vamos falar hoje de algo que também faz parte deste amor fraterno, deste amor ágape, deste amor cristão, que é a identidade do cristão, da Igreja de Cristo na Terra. Uma outra característica é que quem ama acolhe uns aos outros. Quem ama acolhe. Acolher, estamos falando de abraçar, de acolhimento. Como diz Romanos capítulo 15, verso de número 7. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, até reveja a apostila. Romanos capítulo 15, verso de número 7. Estou falando sobre acolher uns aos outros, acolhimento. Acolher significa aceitar o outro como ele é. Acolher significa aceitar o outro como ele é. E isso é difícil, porque nós queremos mudar as pessoas, nós queremos mudar o outro. Nós nos esquecemos que toda mudança no outro não vem de nós, é o Espírito Santo que gera mudança. Então nós simplesmente acolhemos e através do amor nós deixamos o Espírito Santo falar com essa pessoa. Mas é o Espírito Santo quem fala, eu acolho. Então acolher significa aceitar o outro como ele é. Quando aceitamos o outro ou ao outro da forma como ele é, não o julgamos em assuntos que não são considerados pecados. Pronto. Quando eu acolho, quando eu aceito o outro do jeito que ele é, eu não vou julgar ele em assuntos que não são classificados, biblicamente dizendo, como pecados. Romanos, capítulo de número 14, verso 1 e verso de número 3, ou verso 1 ao verso de número 3 do livro de Romanos, capítulo de número 14. O acolhimento mútuo nos faz suportar as debilidades dos demais, dos fracos. Eu acolho os fracos. Vamos ver, né? E estamos vendo que Paulo, ele nos diz, a igreja que se acolhe mutuamente não faz acepção de pessoas. Então, precisamos aprender a acolher uns aos outros, viver este acolhimento todos os dias da nossa vida. Isso é imprescindível para nós cristãos. Uma outra questão é saudai uns aos outros. Romanos capítulo 16, verso 1 ao verso de número 16. Então, nesses 16 versículos, nós vemos aí lições valiosíssimas para a nossa comunhão, para a nossa coinonia, para os nossos relacionamentos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16, nós o vemos saudando 26 pessoas aproximadamente com alguma palavra de apreço e carinho. Olha só, o próprio Paulo mostrando como se nós devemos nos relacionar uns com os outros, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, saudando aproximadamente 26 pessoas em Romanos capítulos 16, expressando palavras de apreço e palavras de carinho, palavras de reconhecimento. Saudar uns aos outros é reconhecer o outro, é verbalizar isso, é falar isso, é demonstrar isso. Saudai-vos uns aos outros, como Paulo, mostrando apreço, mostrando que essa pessoa é importante,
mostrando carinho através de atitudes e de ações. E ao final das saudações, no verso de número 16, Paulo encerra com o mandamento: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16, verso de número 16. Olha só, o grande apóstolo Paulo, o admirável apóstolo Paulo, nos dando este exemplo de relacionamento. Vemos também a mesma recomendação nos escritos de Paulo e Pedro. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 26. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 14. Não vemos nos referidos textos de Paulo e de Pedro a preocupação com o tipo de saudação. Não, eles não estão preocupados como eu vou saudar. O ósculo santo era um beijo no rosto, porque era cultural daquela época. Mas não importa o tipo de saudação. Se vai ser o ósculo santo, se vai ser um aperto de mão, se vai ser uma saudação dizendo a paz do Senhor, meu irmão, você é importante para Jesus, se é graça e paz, não importa o tipo de saudação, mas que o que importa de fato é que esta saudação seja genuína, que venha do seu coração, que venha da sua alma, é que esta saudação seja literalmente santa, vindo de um coração sem ira e sem contenda. A saudação deveria ser uma expressão santificada do verdadeiro amor cristão. Isso requer que, quando nos saudemos, estejamos atestando a verdade de que somos um em Cristo Jesus, que somos a família de Deus na terra. Então, saudar a paz do Senhor, irmão. Eu estou te reconhecendo como irmão, eu estou te reconhecendo que você faz parte da família de Deus nesta terra. Saudai-vos uns aos outros. Não saia da igreja sem saudar, não saia da igreja sem reconhecer, não saia. E além disso, temos também o cuidado, ou cuidai-vos uns dos outros. Não é isso que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 24 e verso de número 25? Olha só, o texto nos mostra o cuidado mútuo que deve haver na vida da igreja. Paulo faz a comparação da igreja com o corpo humano. Ele mostra a graciosidade do cooperativismo, de um cooperar com o outro, que é visto nos membros do nosso próprio corpo. Quão maravilhosamente se ajudam mutuamente, olha só. Então, os meus dedos, os meus braços, o meu pescoço, a minha cabeça, os meus olhos, a sobrancelha, se ajudam mutuamente para comunicar uma mensagem. E é isso que Paulo está trazendo à tona. Ele nos revela que, como o corpo de Cristo, precisamos cuidar um dos outros de forma organizada, porque o nosso Deus é ordeiro. A igreja, nós como igreja e a igreja como estrutura, precisa entender que o cuidado mútuo gera crescimento. O que gera crescimento na igreja, claro, é o poder do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, é a exposição da palavra de Deus na sua integralidade. Claro, é a aplicação desta palavra íntegra e verdadeira na nossa vida, dentro da cultura atual que vivemos. É o Espírito Santo de Deus, é Deus quem dá o crescimento, mas nós vemos que o cuidar uns dos outros também promove este crescimento, porque todos nós queremos ser cuidados, precisamos ser, desde o nascimento até o nosso último dia de vida na terra, nós precisamos receber cuidados de alguém e precisamos cuidar
de pessoas também. Então precisamos entender que o cuidado mútuo gera crescimento, amadurecimento. E este é o estilo de vida que revela a prática do verdadeiro amor. A prática do verdadeiro amor. Então, vamos revelar a prática do verdadeiro amor através deste estilo de vida. Para concluir essa segunda videoaula, a pergunta que não quer calar é: estou fazendo a minha parte? Estou fazendo a minha parte no que tange ao amor, no que tange ao cuidado, no que tange à saudação, no que tange a esse amor verdadeiro e a tudo aquilo que nós falamos até aqui? Surge essa pergunta: estou fazendo a minha parte? Será que eu, como cristão, como crente, como membro de uma igreja, será que eu, como alguém que pertence a uma família, estou fazendo a minha parte para que Cristo seja revelado na minha vida, para que o Espírito Santo seja revelado na minha vida através deste amor verdadeiro? Se em cada cristão da nossa igreja houver a compreensão bíblica e verdadeira de que precisamos viver a prática do amor, se nos acolhermos uns aos outros e nos saudarmos e cuidarmos uns dos outros, uma revolução, um avivamento, um reavivamento irá acontecer novamente. Uma revolução divina será instaurada na vida da nossa igreja local, na nossa vida, na nossa família e aonde nós estivermos. Deixaremos de ser uma igreja fria ou uma pessoa fria, apática, e nos lançaremos numa maravilhosa aventura com Deus e seremos vistos como igreja de Cristo que faz a diferença na terra em nome de Jesus. E vem a pergunta novamente: estou fazendo a minha parte? Porque aquele velho ditado, tudo isso também é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho que depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você. É cada um de nós. Cada um de nós precisamos trabalhar tudo isso para vivermos essa magnitude do amor de Cristo, para vivermos o sobrenatural nesta terra. Tenha essa compreensão. Estou fazendo a minha parte? Eu, pastor Guilherme, estou fazendo a minha parte? Pergunto para mim mesmo. Se pergunte, você está fazendo a sua parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu quero encerrar com essa frase: viveremos uma revolução divina nessa terra. Viveremos o extraordinário de Deus nessa terra. E essa revolução divina será instaurada na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa e na nossa família. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.